Os saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar assento, queridos. Amados, amanhã teremos aqui na nossa igreja uma grande campanha. Teremos doações de sangue aqui. O Hemorrio estará vindo aqui a partir de 8 horas da manhã. E já temos cerca de 140 pessoas inscritas. É a capacidade que eles têm de coleta. Então amanhã vai ser um dia, um marco na nossa igreja, um sonho, uma vontade do pastor Osiel. De 10 às 15. Então, você que talvez aqui, a grande maioria aqui, ou alguns irmãos estão inscritos aqui, vai ser bênção. Tá bom? Estamos programando outra campanha para o mês que vem. Nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. O pastor estará aqui também falando melhor sobre esses acontecimentos. Amados, abram as vossas Bíblias, por favor. Livro de Marcos, capítulo 16. Eu queria pedir ao Eduardo que projetasse aqui. Não sei se é o Eduardo ou a Aline. Tem como projetar aqui na NVI, só por conta de um pequeno detalhe que está no versículo 1. E eu queria explorar esse detalhe. Marcos capítulo 16, irmãos, eu estou muito, mas muito feliz. Tem acontecido algo na nossa igreja, no nosso meio, que tem sido além das minhas expectativas. Nesse retorno de cultos presenciais, Deus tem usado os nossos pastores, como usou o pastor Zé no domingo passado. As limitações humanas e a bênção de Deus foi muito, mas muito forte. Uma palavra muito atual. Na quarta-feira Deus usou o pastor Gabriel Mouzinho sobre o cego de Jericó. Como Deus falou conosco. Hoje de manhã eu saí daqui meio que flutuando, pastor Davi Marinho, tentando achar o chão. Como Deus usou hoje o pastor Davi Marinho. Estou fazendo uma grande obra. Neemias capítulo 6. Ele nos aconselhou a lermos o livro de Neemias e Esdras. Durante a semana, todos os dias, 8 horas da manhã, nós estamos aqui reunidos. O pastor Osiel nos mentoreando. Como Deus tem tratado conosco, meu Pai. E a minha felicidade é que Deus está colocando algumas coisas nos lugares. Nós, às vezes, bagunçamos tudo e Deus vem e arruma as coisas nos seus devidos lugares. Então, estou muito feliz por tudo que está acontecendo na nossa igreja, nas nossas vidas. Vamos para a palavra. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Amém, queridos? Eu quero pregar hoje sobre a temática, os desafios de um propósito. Eu queria que você guardasse bem essa frase, e embora nós vamos explorar bastante aqui o propósito, esse é a coluna dorsal da mensagem, o propósito, os desafios de um propósito. Então guarde bem esse tema. Há um mês atrás, mais ou menos, eu conversava com o Riquelme aqui na nossa igreja. Ele veio, estava com muita saudade do pastor Osiel, queria muito ver o pastor Osiel. Lembra disso, meu pastor?
E ele queria dar um abraço no pastor, e o Valci e a Alessandra o trouxe aqui, e ele matou a saudade. E eu perguntei a ele estava com a blusa do Fluminense, eu perguntei, do Barcelona, eu perguntei, Riquelme, o que você quer ser, filho? Ele, pastor, eu quero ser jogador de futebol. E eu perguntei, legal, você vai jogar no Flamengo? Ele disse, não, pastor, eu vou jogar no Fluminense e depois vou jogar no Barcelona. Falei, está na bênção. Eu queria que você identificasse nesta conversa minha e do Riquelme um propósito. Qual era o propósito do Riquelme? Jogar no Barcelona. Riquelme tem 6 anos de idade. Fluminense, depois Barcelona. O pai perdeu para o pai. Ninguém quer jogar no Vasco, não. Antes da pandemia, eu levava a irmã Dalvina em casa, serva do Senhor Jesus. E conversando com ela, eu perguntei, irmã Dalvina, como é que está a senhora? Ela, estou bem, pastor. E aí, como é que a senhora está? Como é que a senhora está vivendo? Ela, pastor, eu estou muito feliz. Eu disse, mas por que, minha irmã? É porque Deus tem sido tão bom comigo, Deus me levou de volta para a Assembleia de Deus, e é lá que eu quero ficar, aquela história toda. Eu disse, mas o que a senhora quer fazer? Ela disse, pastor, eu tenho alguns propósitos. Veja, eu perguntei, quais? Irmã Dalvina, ela disse, eu quero casar minha neta. O meu sonho, a minha vontade é casar minha neta. Eu falei, ok, mas o quê? E depois eu quero viver, pastor, eu quero ainda arrumar minha casinha, eu quero deixar minha casinha toda bonitinha, porque eu quero viver muito. Para quem não sabe, a irmã Dalvina tem 88 anos de idade. Então deixa eu te dar um conselho. Riquelme tem 6 anos de idade. Ele tem um propósito. A irmã Dalvina tem 88 anos de idade. Ela tem um ou vários propósitos. E de verdade, eu acho que cada um de nós que estamos aqui e os irmãos que estão nos assistindo pela internet, nós estamos dentro desses 2 extremos. Talvez tenha criança aqui que não tenha um propósito definido, mas a mãe com certeza tem um propósito para ele. Pastor Gabriel tem 2 garotos, tem propósitos, para o Calel e para o Israel. Pastor Osiel tem 3 filhos, ele tem propósito para o Abner, para o Jonathan e para a Darvely, assim como o pastor Davi Marinho. Então todos nós temos um propósito. Até quem não tem propósito é um propósito. Tipo, o que você quer fazer na vida? Não quero fazer nada. Isso também é um propósito. Não querer fazer nada. Então todo ser humano ele é movido por propósito. O que nos move, o que nos tira da inércia são os propósitos. O que nos faz nos movimentar são os propósitos. Só que todos os propósitos, temos que ter muito cuidado com essa palavra todo, mas ela se encaixa muito bem aqui. Todos os propósitos, ele vem com seus desafios. Todos os propósitos precisam romper desafios, vencer desafios. Pastor, mas o que é propósito? Conceitua para mim, defina para mim o que é propósito. E eu vou te explicar. Propósito é a intenção de fazer algo. Propósito, uma outra definição, é aquilo que se busca alcançar. Isso é propósito. Então todos nós temos propósito. E quando eu meditava nesta mensagem aqui, Deus falou muito comigo, mas muito comigo. Deus tratou muito acerca desse texto aqui, quanto aos desafios de um propósito. Deus me fez identificar dentro dessa mensagem aqui, desses 4 versículos, um propósito e pelo menos 3 desafios. Pastor, então me mostra dentro do texto, não sei se está aqui, me mostra qual era o propósito identificado dentro desse texto, e eu te mostro no versículo 1.
3 mulheres estabeleceram um propósito. Pastor, qual é o propósito? Ungir o corpo de Jesus. Esse é o propósito. Elas combinaram, elas se juntaram, elas se reuniram e disseram umas às outras: nós vamos ungir o corpo de Jesus. Isso é um propósito. Teoricamente parece algo fácil, teoricamente parece algo tranquilo de ser feito, mas elas enfrentaram pelo menos 3 desafios. E eu quero trazer aqui para os irmãos quais são os 3 desafios. Primeiro desafio: todo propósito. Eu vou usar muito essa expressão, essa palavra todo. Todo propósito tem um preço. Se você está disposto a alcançar algo, se você está disposto a fazer algo, você precisa ter consciência que existe um preço a ser pago. Nós vamos ungir o corpo de Jesus. Só que para ungir o corpo de Jesus, a gente precisa do material. A gente precisa de aromas, de perfumes. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos comprar. Aí o texto me diz: elas compraram aromas. O primeiro desafio que elas tiveram que fazer é abrir mão de um dinheiro. O primeiro desafio era investir em aromas. E eu acho isso aqui muito interessante, pastores, porque a gente às vezes nos freia, às vezes a gente nos bloqueia, porque nós não conseguimos definir o que é investimento e o que é despesa. Para algumas pessoas, de repente, olhando para a atitude dessas mulheres, compraram uma para ungir o quê? Um cadáver, um defunto, é uma despesa. Só que eu vou provar para vocês que quando elas se dispuseram a comprar perfumes, aromas, para ungir um corpo de um cadáver, na cabeça delas era investimento. Na cabeça delas, o que elas fariam para Jesus teria um retorno. Isso é investimento, é o conceito de investimento. É tudo aquilo que eu faço pensando em um retorno. E aí eu me pego pensando na pessoa do Senhor Jesus. A humanidade estava perdida, a humanidade estava sem Deus, condenados, ou todos nós condenados a irmos para o inferno. E aí Jesus Cristo se propõe a vir aqui. Mas antes dele vir, um anjo chegou antes dele e disse para Maria: olha, no seu ventre vai nascer um, e este que virá, ele vem com um propósito. Está lá em Mateus capítulo 1. Ele vem com um propósito. Mateus capítulo 1, versículo 21. E qual é o propósito? Ele vem salvar a humanidade. Ele não vai vir aqui passear por 33 anos de idade, não. Ele não vai vir aqui fazer um tour na terra. Ele não vai vir aqui na terra simplesmente para ver como que as pessoas vivem. Não, ele vai vir aqui com um propósito definido. Qual é o propósito? Salvar a humanidade. Mas tem um preço. O pastor Davi pregou isso hoje pela manhã. Essa salvação tem um preço. Qual é o preço? A cruz. Jesus não veio aqui pensando que a cruz seria uma novidade para ele. Ele não veio aqui desconhecido de que a cruz talvez iria alcançá-lo. Ele veio sabendo da cruz. Ele veio sabendo do que ele esperava. Ele veio sabendo do que ele iria enfrentar. Pastor, como é que o senhor me prova isso? Apocalipse capítulo 13, versículo 8 vai nos dizer
que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Pastor, qual é o propósito que Jesus veio fazer aqui, salvar? Qual era o preço? A cruz. A irmã Dalvina quer casar a neta. O Riquelme quer ser jogador. Mas tem um preço a ser pago. Eu ouvi uma frase do técnico do Flamengo, que ele falava acerca do Neymar, comparando o Neymar com Cristiano Ronaldo e Messi. Ele disse, pela experiência que tem, que Neymar nunca chegará a ser um jogador de futebol. Melhor dizendo, nunca chegará a ser o jogador melhor do mundo, como é o Messi e Cristiano Ronaldo. Ele é jogador de futebol. E ele disse, perguntando, mas por que o senhor tem essa percepção? E ele disse, porque Neymar não quer pagar o preço. Na cabeça dele ele já tem muito dinheiro, para que ser o melhor do mundo? Pastor sempre nos incentiva aqui. Cristiano Ronaldo treina, mas treina de uma forma impressionante. Da mesma forma Messi. Não estou aqui denegrindo a imagem dele. Mas para você atingir alguns propósitos, você precisa ser diferenciado. O texto vai nos conduzir para essa diferenciação. Para alcançar alguns propósitos, o preço, dependendo do que você queira, o preço é alto. Vai depender de onde ou aonde você quer chegar. Se você quer ficar na mediocridade, o preço é mais baixo. Se você quer atingir outros níveis, o preço é mais alto. Aí eu pergunto, está disposto a pagar o preço? Está disposto a abrir mão de alguns prazeres, de alguns momentos? Hoje eu pago um preço, pastor Davi Marinho, por não ter investido naquilo que eu queria ser quando criança. Não vou aqui contar a minha história, mas existe um preço a ser pago e eu não quis pagar o preço. Minha filha começou a trabalhar agora há uns 3 meses atrás. Tá ela e a Raíssa, né? E justamente no período que pandemia, coronavírus, e minha filha foi trabalhar num hospital. Eu disse, eu vou tirar minha filha de lá. Eu vou guardar minha filha. Eu não vou deixar minha filha trabalhar. Aí ela me disse, pai, deixa eu, conversando com ela, eu levo ela quase todos os dias, 4 horas da manhã. Ela disse, pai, deixa eu ir, pai. Deixa eu pagar o preço, pai. Eu disse, filha, então vai. Pague o preço. Que Deus te abençoe. A minha vontade era guardar minha filha dentro de casa e falar, não, você não vai. Ela disse, pai, deixa eu pagar o preço. Eu disse, então, filha, vai. Segundo desafio. Eu louvo a Deus por esta igreja que, irmãos, como Deus fala conosco aqui. Todo propósito, para ele ser alcançado, é preciso estabelecer dia, não é isso, pastor Osiel? E hora para começar. Aí o versículo de número 2 me dá essa ideia. Aquelas mulheres estabeleceram um propósito. Qual era? Ungir o corpo de Jesus. Primeiro desafio, elas resolveram pagar o preço. Quanto que custa aí um aroma, um perfume? Não tenho aqui precisamente qual é o preço, mas era um preço alto. Mas elas resolveram investir nesse propósito. Segundo desafio, no primeiro dia da semana, bem cedo, olha essa informação,
ao nascer do sol. Todo propósito precisa estabelecer um dia e hora para começar. Por que elas não começaram a executar o propósito no sábado? Porque havia uma lei que as impediam de exercer qualquer tipo de trabalho no sábado. E aí o texto começa dizendo: e passado o sábado. É de caso pensado isso aqui, já que nós não podemos começar no sábado, começamos no domingo, lá para o meio-dia, depois que eu acordar, depois que eu me despreguiçar, depois que eu tomar café, depois que eu tirar o cochilo da tarde, nós vamos começar o nosso propósito. Não! Quem quer alcançar alguma coisa precisa estabelecer o dia e a hora. E elas fizeram isso. Quando vai ser? Domingo. Por que não esperaram segunda? Por que não esperaram terça? Porque havia uma promessa de Jesus ressuscitar no domingo. Então nós poderíamos dizer, vamos esperar, porque se ele não ressuscitar no domingo, a gente terça, vamos lá e executamos o propósito. Mas na cabeça delas não, tem que ser domingo. Tem que ser domingo. Qual é o horário? Tem que ser bem cedo, ao nascer do sol. Tem que ser bem cedo, ao nascer do sol. E algo me chama a atenção aqui, pastores, porque elas estabeleceram um dia e a hora. E quando elas estabelecem o dia e a hora, elas já sabiam do que lhes esperavam lá na frente. Pastor, o que esperavam ela lá na frente, lá na porta do túmulo? Uma pedra. Havia uma pedra na porta do túmulo e elas tinham consciência, elas tinham conhecimento da pedra. Elas não estabeleceram um propósito desconhecidas ou sem saber o que lhe esperavam na porta do túmulo. Pastor, por que o senhor me diz isso? Porque lá em Mateus capítulo 27, versículo 60 e o 61, coloca aqui para mim, Aline, por favor. Quando Jesus foi sepultado, sabe quem estava lá na porta do túmulo, olhando o sepultamento? E colocou no sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Versículo 61. Maria Madalena e a outra Maria estavam aonde? Assentadas de frente do sepulcro, olhando o tamanho da pedra. Eu fico aqui imaginando elas pensando: domingo nós vamos vir aqui, mas olha o tamanho dessa pedra, gente. Domingo nós vamos voltar aqui. Como é que nós vamos entrar nesse túmulo? Olha o tamanho da pedra. Olha o tamanho da pedra. Elas poderiam desistir do propósito. Por quê? Porque elas não tinham forças para remover a pedra. Elas poderiam se justificar dizendo: olha, a gente até quer, até arde no nosso coração fazer algo, alcançar algo. Mas como alcançar? Se há algo lá na frente maior do que nós. Como alcançar? Mesmo sabendo da pedra. Olha que coisa interessante. Mesmo sabendo da pedra, elas compram perfumes. Mesmo sabendo da pedra, elas estabelecem dias ou dia. Mesmo sabendo da pedra, elas acordam cedo. Mesmo sabendo do desafio, elas estão caminhando. E aí, vamos lá no sepulcro. Vamos para o sepulcro. Amados, havia uma preocupação na cabeça delas, e isso é natural. Isso é muito natural.
compramos perfume, acordamos cedo, e vamos lá. Aí uma pergunta para a outra: quem vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra? Eu fico imaginando os ouvidos de Deus escutando elas conversando entre si. Elas têm propósitos. Elas estão se esforçando para alcançar, porque acordaram cedo. É como se Deus estivesse assim, com o ouvido. Não que Deus precisa disso, eu estou aqui só trazendo para a nossa linguagem, o nosso dia a dia. Deus está ali. Elas estão preocupadas com a pedra, mas elas não estão desistindo por causa da pedra. Quantas pessoas desistem por causa da pedra? Quantas pessoas deixam de investir por causa da pedra? Quantas pessoas ficam com medo da pedra? Elas estão preocupadas? Estão. Mas elas estão caminhando em direção ao túmulo. Elas estão preocupadas? Estão. Mas elas estão caminhando com o perfume na mão e dizendo: vamos lá. Amados, eu aprendi uma coisa aqui muito interessante. Já que a pedra não era novidade para elas, porque na sexta-feira elas estavam de frente do sepulcro vendo o rolar, o colocar da pedra. Eu fico imaginando uma reunião rápida no céu, pastores. Deus, ele chama um anjo e diz: anjo. Ele disse: pois não. Tem 3 mulheres que estão com um propósito que me agrada. O que o senhor quer que eu faça? Anjo, vai lá e remova aquela pedra para essas mulheres. Vai lá e tira a pedra do meio do caminho delas. Mateus capítulo 28 me dá essa informação. O anjo chega numa velocidade. Antes que ela chegasse na porta do túmulo, o anjo fez questão de tirar a pedra e sentar na porta. Pode entrar. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus precisaria da pedra removida para sair do túmulo? Ele não precisava. Não é isso, pastor José? Ele não precisava de um recurso humano para sair do túmulo. Mas as mulheres precisavam entrar no túmulo. Elas precisavam entrar ali. Aí o que Jesus faz? Anjo, vai lá e remove a pedra. Capítulo 28 de Mateus, coloca aí para mim, por favor, Aline. Vê se a palavra de Deus nos confirma isso. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu estabeleço um propósito, e esse propósito atinge o coração de Deus, aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Comprar aroma é comigo. Acordar cedo é comigo. Agora remover a pedra é com o Senhor Jesus. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Mas aquilo que eu não posso, aí é com Deus. Terceiro desafio. Todo propósito, ele nos desafia de forma interna e externa. Todo propósito, ele nos desafia de forma interna e externa. Aquelas mulheres foram com essas duas condições para o sepulcro. Desafios internos. Pastor, qual era o desafio interno delas?
Ou quais são os nossos desafios internos? São as nossas limitações. Nós somos limitados. Tem coisas que a gente quer fazer, quer alcançar, e é quase que impossível de nós conseguirmos. Tem coisas que eu quero fazer e eu entendo que eu não consigo ir além. Elas estão com esse desafio, porque quando elas perguntam uma para as outras quem vai remover a pedra, elas estão reconhecendo uma limitação. Elas estão reconhecendo que elas são fisicamente mais fracas quanto a pedra. Ou seja, a força que nós temos, Maria, uma dizendo para a outra, é insuficiente para tirar a pedra. A força que eu vou empregar lá vai ser insuficiente para remover a pedra, por mais que eu queira, por mais que eu coloque as minhas mãos ali, a minha força é insuficiente. São os desafios internos. E sabe o que é desafio? Desafio é justamente isso: ato de instigar alguém para que realize alguma coisa, normalmente além de suas competências ou habilidades. Isso é desafio. Vamos, Maria, vamos embora. Mas tu sabe que nós não temos força para remover a pedra. Tudo bem, mas vamos. Desafios internos. Precisamos romper com desafios internos. Não adianta reconhecer a sua fragilidade, não adianta reconhecer as suas limitações e ficar prostrado no chão, sentado, esperando a banda passar, esperando as coisas acontecerem como no passe de mágica. Pastor Zé falou isso aqui só hoje pela manhã. Deus, ele poderia fazer aqui brotar uma mala de dinheiro e não. Ele poderia, mas ele acredita em nós. Ele investe em nós. Ele quer que nós participemos da obra. Ele quer que nós nos sintamos envolvidos com a obra. Ele quer que você olhe para isso tudo aqui e diz: eu participo daquilo ali. Eu participo desse projeto. Os anjos queriam vir aqui e pregar o evangelho. Ele disse: não vai não, anjos. Por quê? Eu tenho lá a DEC para pregar o evangelho. Eu tenho lá a DEC em Queimados, na Alemanha, na Inglaterra, para transformar pessoas através do evangelho. Limitações humanas, desafios internos. Desafios externos, a pedra. Elas tinham um propósito. Fizeram a parte delas. Foram elas que colocaram a pedra lá na porta do sepulcro? Foram elas que pediram para colocar a pedra lá? Não. Existem alguns desafios que nós vamos enfrentar, mas não foi você que provocou as dificuldades lá na frente. Não foi você que pediu para que as dificuldades estivessem lá na frente. As dificuldades acontecem. Alguns colocam mais dificuldades, não é isso? Alguns fazem questão de dificultar aquilo, o propósito. Mas cabe a você olhar para a dificuldade e dizer: mesmo sabendo que lá na frente tem uma dificuldade, ainda assim eu vou em frente em busca do meu propósito. Está aqui a Isis interpretando para os surdos. Eu me lembro quando a Carla começou a fazer os primeiros movimentos, se atrapalhava toda, misturava mão com mão. Era uma dificuldade imensa, era ou não era, Carla?
Eu vi aqui o pastor Matias no domingo passado tentando fazer alguma coisa. Quase que ele deu um nó no braço dele. Mas aquela não desistiu. Ainda bem, ainda bem. Eu já tentei tocar esse negócio aqui, olha. Parece fácil. Josué com os dedos curtos. Mas parece que quando ele bota a mão nas teclas ali, os dedos dele esticam. Uma coisa estranha. Mas vai ver quanto tempo ele levou investindo. Desafios internos e desafios externos. Nós temos pessoas aqui que construíram casas. Nós começamos cavando o primeiro buraco, segundo, depois começa a alvenaria, tijolo por tijolo. Sabe? Não é fácil. Mas a gente acredita que lá na frente nós vamos ver o resultado do nosso propósito. Elas não colocaram a pedra na porta do túmulo, mas elas sabiam que precisava remover aquela pedra. Elas sabiam que o sucesso do propósito dependia da pedra. A conclusão do propósito dependia da remoção da pedra. E quando elas chegam na porta do túmulo, no versículo 3, melhor, versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, tinha sido removida. Eu fiquei tão feliz quando eu cheguei aqui, no versículo 4. Eu disse: glória a Deus. Como Deus falou comigo. Elas compraram o perfume, acordaram cedo, ao nascer do sol, e foram. Fiquei muito feliz. Só que eu continuei lendo Marcos capítulo 16. Eu continuei lendo. E aí o versículo 6 me pegou. Elas compraram perfume, acordaram cedo. Deus fez questão de remover a pedra através de um anjo. Quando elas chegam na porta do túmulo, tem uma informação. O que vocês vieram fazer aqui? Aquilo me deu uma tristeza, sabe? Eu disse para mim mesmo: mas espera aí, tanto esforço para nada? O anjo disse para ela: vocês vieram aqui para quê? A gente veio cumprir um propósito. Aí o anjo disse assim: mas a quem vocês estão procurando? Não está mais aqui não. Versículo 6. Ah, o senhor já viu aqui, né? O senhor já viu aqui. O senhor viu aqui. Eu fiquei perguntando: mas peraí. Assim, no bom sentido, eu briguei com Deus, pastor Davi Marinho. Fiquei: Deus, o senhor me fez entender esses desafios, ok. Mas no versículo 6, o anjo está dizendo para ela: não está aqui. Elas gastaram dinheiro. Melhor, vou usar esse termo, depois eu explico. Elas gastaram dinheiro, acordaram cedo, antes até dos discípulos, foram lá na porta. Deus se encarregou de tirar a pedra, para o anjo chegar e dizer assim: olha, vocês não vão poder cumprir o seu propósito. Eu falei: Deus, o que o senhor quer com isso? Aí Deus me disse assim: vai lá para João capítulo 20, a partir do versículo 11. Vai lá ver o que aconteceu. Quando Maria recebeu essa informação, Maria Madalena recebeu essa informação de que Jesus não estava mais ali
morto. Embora ele estava ali, mas não morto. Ela começou a chorar, pastor Davi Marinho. Vê se não é um retrato nosso, amados. Quantas das vezes a gente investe, a gente traça planos, estabelece propósitos, e parece que lá no final dá tudo errado. Parece que lá no final dá tudo errado. A gente pensa assim, poxa, é uma frase muito usada hoje: nadei, 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 morri na praia. Dá essa sensação, é ou não é? Que a gente rala, trabalha, se esforça, e lá no final, cadê o resultado? Parece que o resultado não vem. Maria se sentiu assim, Maria Madalena ficou assim, mas começou a chorar. Começou a chorar, 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 porque a intenção dessas mulheres era ungir um cadáver. A intenção dessas mulheres era ungir um defunto, era ungir um corpo podre. 3 dias de sepultado, o seu corpo todo dilacerado, ferido. Certamente isso acelera o estado de decomposição. Está ali o Felipe, que está se formando em medicina, pode falar melhor do que eu. Jesus, a intenção delas é ungir um corpo fedorento, um corpo podre, sabe? E Maria está ali, na porta do túmulo, chorando. Aí de repente uma voz vira para ela e disse: Maria. Ela disse: cadê o meu Senhor? Pensando que fosse um anjo ou o guardião do jardim. Cadê meu Cristo? Cadê o defunto? Cadê o morto? Mesmo que esteja podre, eu quero ele para mim. Mesmo que esteja fedendo, eu quero ele para mim. Oh, meu Deus do céu! Quem é que faz questão de um cadáver? Mas Maria estava disposta a levar o cadáver para casa. O cadáver de Cristo Jesus, aquele corpo podre. Ela estava disposta a pegar o corpo podre e levar para casa. Aí, aquele a quem ela não conhecia, que era o Cristo, disse para ela: Maria. Quando ela vira e visualiza quem estava falando com ela, ela corre e o abraça. Aí aqui o caminho para o final da mensagem. Pergunta à igreja que é inteligente: Maria ungiu um cadáver? Diz que não. Não. Maria ungiu um defunto? Não. Mas Maria abraçou um Cristo vivo, cheiroso, ressurreto. E sabe por que Maria abraçou um Cristo vivo e ressurreto? Sabe por quê? Por causa do propósito. Se não fosse o propósito, Maria não tinha abraçado o Cristo. Se não fosse o propósito que Maria havia feito, ela não tinha abraçado o Cristo. Aí eu concluo com Efésios, capítulo 3, versículo 20. Por favor, Aline. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Olha esse mais aqui, é quantidade. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Maria gastou dinheiro comprando aroma? Não. Maria foi investimento. Deus te abençoe em nome de Jesus.